Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar uma súmula interessante, que é uma súmula simples, mas que permite uma reflexão interessante sobre um tema de processo, que é o tema dos fatos notórios no processo. A súmula está aqui, a súmula 217 fala assim: depósito recursal, credenciamento bancário, prova dispensável. O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento de depósito recursal é fato notório, independendo de prova. Essa súmula aqui foi editada num cenário pré-reforma, portanto antes da Lei 13.467 de 2017, tá certo? E aí, antes da reforma, o depósito recursal era recolhido numa guia de FGTS, uma guia GFIP, né, como se chamava. E aí, para isso, a pessoa tinha que se dirigir a um banco, né, e emitir uma guia para pagamento daquele depósito recursal, se dirigir a um banco, ou então no internet bank, enfim, e fazer o pagamento daquela guia. Através de um banco, que poderia ser um banco privado, um banco público, enfim, tanto faz, né? Pós-reforma, quer dizer, atualmente, a gente não tem mais o recolhimento do depósito recursal em guia GFIP, atualmente é um depósito judicial. É um depósito judicial normal, digamos assim, que vai ficar à disposição do juízo. Esse depósito judicial geralmente vai ser feito nos bancos oficiais, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, tá? A súmula, portanto, se refere a essa situação anterior. E aí, essa discussão surgiu por quê? Porque, eventualmente, a pessoa chegava, a parte chegava com comprovante de depósito recursal, mas com depósito recursal que foi pago num banco privado, no banco X, no banco Y, no banco Z. E aí se discutia, será que esse banco é um banco que pode receber essa guia de GFIP, essa guia de FGTS e tal? E o TST muito bem falou o seguinte: olha, o banco, para poder receber essa guia GFIP, receber esse pagamento, o banco tem que se credenciar junto aos órgãos públicos responsáveis e tal. Mas o credenciamento dos bancos, o TST considerou aqui muito corretamente na época que esse credenciamento seria um fato notório, é um fato que não depende de prova. E aqui que vem justamente o nosso raciocínio sobre o fato notório para fins de processo. O que vem a ser o fato notório aqui para fins de processo judicial? O fato notório é o seguinte: é um fato que uma vez ocorrido, uma vez que se constate no processo que se trata de um fato notório, esse fato ele vai ter a consequência de dispensar a prova, dispensar a produção de prova. Não se produz prova, não se precisa produzir prova com relação a um fato notório, tá? Então essa é a consequência, E a gente nota então que essa noção de fato notório é um chamado conceito jurídico indeterminado. Isso quer dizer o seguinte: o legislador estabelece aqui qual é a consequência. Uma vez que eu tenho fato notório, a consequência é essa aqui: dispensar a produção de prova. Agora, como que vai se caracterizar o fato notório? Isso não é especificado pelo legislador, isso vai ter que ser construído pelo juiz em cada caso concreto. Vai ter que ser construído em cada caso concreto. E aí, portanto, qual vai ser o norte que a gente vai usar para saber se um fato é notório ou não? Será que esse fato tem que ser efetivamente conhecido por todas as pessoas? Não necessariamente, tá? O fato notório é aquele fato que ele pode ser conhecido por todas as pessoas, ou então ele pode ser um fato que é facilmente conhecível, vou dizer assim, facilmente conhecível. Tá? Facilmente, portanto, passível de conhecimento. As pessoas podem se inteirar, saber que aquele fato ocorreu com muita facilidade naquela comunidade, tá? Então o fato notório, ele é uma noção que é uma noção relacional. É uma noção que vai depender, portanto, sempre do contexto. Eu tenho que relacionar o contexto. Esse contexto, ele vai abranger a comunidade na qual eu estou tratando, a comunidade em que aquele fato notório vai ser reconhecido ou não, o âmbito geográfico, portanto territorial, onde está acontecendo aquilo dali, uma questão temporal, o momento também. Então, basicamente, é uma questão social, quer dizer, como é que aquela sociedade tem acesso, se ela tem acesso, se não tem acesso àquele fato para conhecer, o grau de facilidade. Então, depende muito do contexto. Eu só posso dizer que um fato é notório, que um fato não é notório, vendo qual é o fato a que eu estou me referindo e vendo qual o contexto em que esse fato se insere. Maravilha? Então, uma noção muito relacional, uma noção muito contextual. Para trabalhar um exemplo aqui, fora o exemplo que o TST trouxe, credenciamento de bancos. Olha, até as pessoas na época podiam não saber se o banco X, se o banco Y, se o banco Z era credenciado, mas era muito fácil você descobrir isso.
né? Porque se o banco recebeu, se você, ainda mais hoje em dia, pesquisar na internet, você consegue saber se aquele banco é credenciado ou não é credenciado para receber a guia GFIP, por exemplo. Então, por isso que o fato é notório. Poderia ter pessoas, por exemplo, muita gente no Brasil, talvez até a maioria, até esse exemplo da súmula é até interessante, porque a súmula mostra que é um fato que talvez não, com certeza a maior parte da população brasileira não sabia que o banco X, o banco Y, o banco Z era credenciado, não era credenciado. As pessoas não sabem isso. Mas mesmo as pessoas não sabendo, o fato é notório. Por quê? Porque era um fato que era facilmente conhecível. Ele entra aqui. É muito fácil de saber que aquele banco era credenciado ou não. Tá? Para trabalhar com outro exemplo aqui, vamos pensar no exemplo do futebol. Vocês sabem que eu torço pro querido Clube de Regatas do Flamengo, tá? E aí, como bom torcedor do Flamengo, eu me lembro que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, né? Após 17 anos de jejum aí, o Flamengo foi campeão brasileiro. Ora, o fato de que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, isso é um fato notório no Brasil, tá? Isso não quer dizer que todas as pessoas no Brasil sabem disso. Eu posso ter muita gente no Brasil que não gosta de futebol, que não acompanha, ou que gosta de futebol, mas não lembra mais também dessa data, enfim, que não vai lembrar, que não vai saber que o Flamengo foi campeão em 2009, tá? Mas é um fato que é facilmente conhecível. Na comunidade brasileira é muito fácil você descobrir que o Flamengo foi campeão brasileiro, inclusive saudações rubro-negras aí para todos, tá bom? Então é isso. Então, fato notório. Eu tenho um exemplo interessante processual aqui da súmula 217, né? Conseguimos trabalhar aí para desvendar um pouco mais esse conceito jurídico indeterminado, que é o conceito do fato notório, que vai trazer essa consequência, então, de dispensa, ou de desnecessidade, de impertinência de produção de provas a respeito de um fato tido como notório. Maravilha, minha gente? Então é isso, fico por aqui. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe com seus amigos e colegas e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Desafio das Súmulas. Grande abraço!